Irmãos, nessa manhã eu venho relatar algo a qual nessa madrugada, mais ou menos às 3 horas da manhã, enquanto eu orava ao Senhor, eu orava ao Senhor e dizia: Senhor, mostra-me qual é a tua vontade. Então eu orei e voltei a dormir. Então, no momento que eu voltei a dormir, eu comecei a ter um sonho, uma visão que o Senhor me deu. E nessa visão, praticamente, eu passava por uma estrada e via um homem a qual estava deitado em cima de um cartão na calçada de uma estrada. E eu passava direto. E eu via naquele momento, quando eu passava, eu via que uma jovem, né, se aproximava daquele homem e dava algo para ele comer e ficava ali com ele. E novamente, ao meio-dia, aquela jovem dava algo para aquele homem comer e ficava ali um pouco com ele. E mais ou menos à tarde e à noite, aquela jovem voltava novamente, dava algo para aquele homem comer e dormia com aquele homem ali naquela calçada. Eu não entendia o que significava aquilo, o significado eu não entendia, mas ainda assim essa jovem praticamente fez isso por 2 dias. E no segundo dia, eu estava passando ali pelaquela mesma estrada, novamente, eu, meu esposo, e a gente passava por ali, né? E novamente eu vi aquela jovem ali, né? Abraçada com aquele homem, deitada no meio da estrada, na calçada da estrada. Então, naquele momento, quando eu passei direto, eu fui tomada pelo Espírito Santo. Então, eu voltei depressa. E no momento que eu voltei, eu coloquei a mão sobre a cabeça daquele homem e eu expulsei e disse: Eu repreendo em nome de Jesus esse espírito do alcoolismo. Esse espírito da bebedeira eu repreendo em nome de Jesus. E quando eu fiz isso, praticamente aquele homem voltou a sua consciência. E ele voltou à sua consciência. E eu disse para ele: Meu Senhor, Jesus te ama. Jesus tem um plano na tua vida. Ele quer te dar salvação. E eu começava praticamente a pregar para aquele homem. E aquele homem me dizia assim: É verdade, ora por mim. E ele dizia: ora por mim, porque eu preciso de oração. Eu preciso de oração. E aquela jovem estava ali abraçada com aquele homem. E aquela jovem era a sua filha. Era a sua filha que estava tentando de tudo para tirar aquele homem do mundo das ruas, do alcoolismo, e não podia, não conseguia, porque havia um espírito maligno a qual tinha se empossessado daquele homem, um espírito do alcoolismo, e aquele homem não conseguia se libertar. Então eu começava a pregar para outras pessoas que estavam ali, e eu dizia para eles, para aquelas pessoas, eu dizia assim: olha, é isso que o diabo quer. Ele quer que nós achamos que já não há mais esperança para nós. É isso que ele quer. O diabo quer que nós acreditamos que não há mais esperança e que nós continuemos fazendo as mesmas coisas, né? Que nós continuemos se adaptemos, né, às nossas situações, porque ele quer que nós vivemos assim. Então eu falava com aquelas pessoas e dizia para elas isso, e aquelas pessoas diziam: é verdade. É verdade, mas como aquelas pessoas, tem muitas outras pessoas que sabem da verdade, conhece a verdade, mas ainda assim quer viver no engano. Irmãos, nós precisamos despertar do engano do diabo. Nós precisamos nos despertar, porque essa vontade do inimigo, do nosso adversário, que nós continuemos, né, achando que já não há mais solução para nós. Quando eu dizia isso àquelas pessoas que estavam ali, elas diziam: é verdade, mas elas não mudavam a sua vida. Elas continuavam vivendo no engano.
E como essas pessoas, tem muitas outras. Sabe quantas pessoas conhecem a verdade, mas continuam vivendo no engano? Porque elas não querem mudar. Porque a mudança tem que ser radical, tem que mudar a sua vida, você tem que querer. Jesus opera, Jesus transforma, Jesus cura e Jesus salva. Mas isso depende de você. Isso depende da tua vontade. Não depende só de Jesus, porque o Senhor opera, mas se você não dá espaço ao Espírito Santo para que ele possa operar e tratar pessoalmente com você, a transformação não pode vir. A transformação vem quando você dá espaço. Diz a palavra de Deus: se abrir a porta, eu entrarei, né? Eis que sou a porta e bato. Então você precisa abrir a sua porta para que Jesus possa entrar na tua casa e para que o Espírito Santo possa limpar a casa, transformar e curar, né? E transformar a gente, porque nós precisamos de transformação. Sabe, hoje vivemos um evangelho onde as pessoas vão para a igreja, mas elas não são tratadas, elas não são transformadas, porque elas continuam nas mesmas práticas que elas viviam antigamente. E quando nós entramos, fazemos parte, né, fazemos parte da casa de Deus, nós servimos ao Senhor, nós precisamos primeiro ser transformados. Amém, irmãos? Que essa palavra, em qualquer modo, possa servir para edificar a tua vida. Vamos rever como está vivendo a tua vida. Você já está transformando, você conhece a verdade, mas ainda continua fazendo as mesmas práticas, irmão. Vamos refletir sobre isso para que nós podemos viver uma vida em santidade. É possível. As pessoas dizem, né, mas eu não consigo. Não é que nós somos santos e não pecamos mais? Não, nós pecamos todo dia e toda hora, porque somos falhos. Mas você pode viver uma vida de retidão diante de Deus, se você realmente se arrepender, se você realmente querer e se você realmente carregar sua cruz dias após dias. Amém?